Paz do Senhor, vamos falar agora de Números 19, 20 e 21. Já no comecinho desse capítulo, o Senhor ele fala que o sacerdote deveria separar um novilho, uma novilha ruiva, e que nunca tivesse sido montada e que fosse sem nenhuma mancha, para que fosse feito ali um sacrifício com ela para o arraial, em prol do arraial, enfim. E por estatuto eterno. Então, aquilo era para ser feito uma prática para eles, como uma expiação de pecados mesmo, como eles já haviam ensinando anteriormente. Esse novilho ia ser retirado do arraial, lá fora do arraial ele seria degolado, e o sangue desse animal, o sacerdote passaria o dedo nele e aspergiria 7 vezes de frente à tenda da congregação, em prol ali de todo aquele povo. Então, seria assim um sacrifício feito ali para que eles então tivessem, mais uma vez, a lembrança de que era necessário sacrificar para o Senhor constantemente. É interessante que a Bíblia fala que esses sacrifícios, eles são feitos em prol de todo o arraial, de todo Israel, e se havia no meio deles estrangeiros, era também em prol dessas pessoas. E aqui eu também quero fazer uma pausa aqui da mesma forma que hoje, né? Quando o Senhor, ele fala que nós somos para Ele como filhos, como o povo de Israel, então mesmo nós não tendo sido o povo escolhido desde o início, tudo que se refere, inclusive de boas situações ou de situações não tão fáceis, mas que o Senhor fala ao povo de Israel, toda vez que ele fala disso, ele deixa claro que para o estrangeiro a regra e o benefício era o mesmo. Porque para o Senhor, uma vez que nós nos colocamos como povo dele, ele nos coloca como um igual, não tem diferença para ele. Na sequência desse capítulo, eles vão caminhando no sentido de Canaã mesmo, como eles estavam indo, e ao chegar no deserto de Zin, me parece que é esse o nome, não me lembro bem aqui agora, Miriam morre. E aqui também é uma outra pausa, porque Miriam era alguém importante, né? Ela fez parte de toda a história de Moisés, e ela vem ali a morrer. Mas o Senhor também já havia dito que nenhum daqueles que lá atrás fizeram parte do Egito, que estavam junto com o povo do Egito e que em algum momento reclamou, essas pessoas não entrariam na Terra Prometida. Então, ainda que aquela mulher fosse importante para Israel, importante para Moisés, importante para Arão, o Senhor cumpria a sua palavra ali, e ela ali morre e é enterrada, ela fica por ali. E quando ela morre, passado, né, que ela morre, novamente o povo de Israel se revolta. Eu não sei quantas vezes, desde que nós começamos a falar de Gênesis, eu tenho falado da postura de Israel, o quanto eles reclamam ainda de terem saído do Egito, dizendo que lá no Egito eles tinham o que comer, o que beber, enfim. E aí eu também faço uma pausa aqui, irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que lamentam terem perdido casamentos, ou terem perdido empregos, ou terem perdido coisas da vida que eles sabem que eram situações que só faziam mal para eles, né, em todos os sentidos, mas a pessoa ela lamenta porque ela acha uma coisinha que era boa naquele lugar ou naquela situação, e ela se prende, ela fala, poxa, mas eu tinha aquilo e hoje eu não tenho mais. E aí eu hoje lendo essa palavra eu fico pensando, o que essa pessoa tinha? Ela era escrava, ela não tinha direito nem a ir nem a vir, ela não tinha direito a comer, ela não tinha direito a nada. Lembra que eles queriam sair do Egito para ir adorar a Deus e Faraó não deixava? Então eles não tinham autonomia para nada. Então como é que lamentam ter perdido isso? Né? E então esse povo está ali reclamando novamente com Moisés, dizendo que eles não têm o que comer, não têm o que beber, e Moisés ora a Deus, e o Senhor fala para ele e para Arão levarem o povo até a rocha, que ali o Senhor mostraria que era Deus mais uma vez na frente daquele povo. Só que o Senhor faz um pedido para Moisés, dá uma orientação, que ele fale com a rocha, e a rocha então vai dar água para aquele povo. Só que Moisés, ele também já está irado, né? Ele também está cansado, e ele vai e ele bate com a vara dele na rocha 2 vezes, e a rocha realmente abre-se ali e dá água para todo aquele povo. E aqui eu também quero fazer uma pausa.
Irmãos, o Senhor, ele dá uma orientação direta, ó, faça dessa forma. E nós fazemos de outra. E aos nossos olhos, aquilo deu certo. Para Moisés, o que ele queria era água. A água veio, só que não era daquela forma que o Senhor queria que a água viesse. O Senhor queria que só ao falar a água viesse da rocha, porque ali ele mostraria a sua glória, mostraria o tamanho do seu poder. Não que Deus precisasse mostrar isso, até porque ele já vinha mostrando em muitas situações, mas naquela situação era a forma que Deus tinha escolhido para agir, e Moisés fez diferente. Moisés foi muito obediente em todas as situações, mas nessa ele falhou. E o Senhor fala que Deus é justo, é bom, mas é justo. E o Senhor espera de nós, né, atitudes. Quando eu li essa passagem hoje, eu fiquei pensando, poxa, mas Moisés agiu dessa forma porque ele também estava cansado, ele estava irritado, ele estava incomodado com todo aquele povo do arraial reclamando com ele. E aí o Senhor falou comigo assim: o mundo externo, ele está lá, é para nos afrontar mesmo, é para nos incomodar mesmo, é para nos colocar em xeque-mate em muitos momentos, mas se todas as vezes que as situações externas me oprimirem, eu agir de uma forma contrária àquilo que Deus me mandar, então eu não preciso de Deus, porque se Ele vai me dar uma determinação e eu vou fazer diferente, então não. Então o Senhor, por ser justo, Ele mais então uma vez, Ele fala para Moisés: olha Moisés, então realmente você fez do jeito que você quis, não era do jeito que eu queria, e por conta disso, você também não entrará na terra prometida. E é duro, né? Pensar que Moisés passou por tudo que ele passou e ele não entraria. Mas todas as vezes que nós ouvimos pregações, falam da porta para o céu ser uma porta estreita. Nós não temos que ter jeitinho ou ficar o tempo inteiro dependendo da misericórdia de Deus. Ah, o Senhor vai me perdoar, o Senhor vai agir comigo com misericórdia, o Senhor vai entender o que estava acontecendo. Porque em alguns momentos o Senhor tem o seu basta, e quando Ele dá o seu basta, a palavra do Senhor, ela não volta atrás, ela é única. E então Moisés ali perdeu o direito de entrar na terra prometida. E é muito difícil a gente ler isso, porque é um lamento, porque ele foi fiel dentro das limitações dele de homem até aquele momento, mas ali o que o Senhor tinha por fazer era muito maior, e ele agiu dessa maneira. Então ele não entra. E aí, na sequência desse capítulo também, o Senhor, ele vai falando ao respeito do povo de Israel, de que eles vão caminhando, né? Eles vão contornando, já que eles tentaram entrar pelo reinado de Edom, para ir sentido Canaã, e o rei de Edom não permitiu. Eles vão para um outro caminho, para que eles possam chegar até Canaã, para que eles possam se direcionar até lá. E aí, num determinado momento, o Senhor fala para Moisés e para Arão, que o Senhor vai recolher Arão também. E ele sobe no monte de Or, com Arão, e ele está vestido com as roupas de sacerdote, e o Senhor fala através de Moisés para que Eleazar, filho de Arão, suba com eles até esse monte. Ali ele se tira aquela roupa de sacerdote, passa ao seu filho, e ali em cima do cume do monte ele morre, e ao morrer ele fica naquele local. E aí assim a gente pensa, coitado, né, de Moisés, agora perdeu o seu parceiro. Só que quando ele desce já com Eleazar, todo Israel vê que morreu Arão, e ali eles se lamentam. Então muitas vezes as pessoas, elas perdem para elas entenderem quem era aquela pessoa na sua vida. E ali eu falo de uma pessoa que não era uma pessoa qualquer, mas era como se ele fosse o pastor de hoje. Ele era o sacerdote, ele era aquele que estava orientando o povo, que ele estava suprindo os pecados, é claro que é a base de Deus, né? Mas que ele estava ajudando o povo a se redimir dos pecados através dos sacrifícios, enfim. Então ele era uma pessoa que fazia as pessoas irem até Deus. E não era uma pessoa de valor na boca do povo de Israel. Mas naquele momento, quando Arão morre, eles todos se lamentam e choram por 30 dias. É isso que a Bíblia fala. Então, irmãos, ontem já falou muito sobre isso, e hoje eu creio que também seja da parte de Deus falar sobre isso, de nós valorizarmos aqueles que se colocam como nossos líderes espirituais, aqueles que se colocam como nossos pastores, que estão dispostos a cuidar da gente, que estão dispostos a nos perdoar e lutar por nós, mesmo quando nós não somos pessoas que realmente deveríamos ter alguém lutando por nós.
Nós precisamos refletir muito sobre isso. A palavra do Senhor, quando nós nos colocamos a ler a palavra do Senhor, é para que ela tenha dentro do nosso coração um fruto de mudança. E eu tô pensando muito, tenho pensado muito nessa palavra, né? Que se você já honra os seus líderes, que bom, mas honre mais. Amém? Eu fico por aqui hoje e amanhã nós voltamos então e leremos então Números 22, 23, 24. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.